Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira. Hoje, vocês devem ter percebido que o Alan não vai estar com a gente aqui na telinha. Ele está um pouquinho rouco, né? E ele vai ficar somente nos bastidores. Alan, já estamos com saudades de você. Gente, não esquecendo de que nessa live, né, você precisa assistir direto na página do Projeto Múltiplos Saberes, e quando você faz a sua pergunta, somente lá na postagem original é que a gente consegue ver a sua pergunta e, a partir daí, conseguir levar a sua questão à nossa convidada de hoje. Não se esqueçam também de curtir a nossa página no Facebook, @Projeto Múltiplos Saberes, clica lá no sininho para receber todas as nossas notificações do projeto. Essa noite a gente tem o prazer imenso de receber a professora Valéria Oliveira. Valéria é licenciada em História e Pedagogia, psicopedagoga, psicanalista, orientadora educacional e especialista em saúde mental, tá? Educação especial. A professora ela é convidada dos cursos de pós-graduação nas universidades Estácio de Sá, UVA e Universidade de Vassouras. A professora Valéria também é diretora pedagógica na empresa Aprender Educacional e atua na SME do Rio de Janeiro, na educação especial. Tá? Ela é formadora, palestrante e escritora. Professora Valéria Oliveira, seja muito bem-vinda, boa noite, é um prazer enorme tê-la aqui conosco, para a gente trabalhar um pouquinho e pensar, né, nessas questões que estão assim, em alta, né, as questões socioemocionais, né, essas competências socioemocionais, e explicar para a gente um pouquinho o que seria isso, como a gente consegue trazer isso para nossas aulas. Bem-vinda! É um prazer ter você com a gente hoje. Bom, quem agradece sou eu, né? O convite do Alan, o convite da Alessandra. Boa noite a todos e todas. Eu espero, sinceramente, hoje poder passar para vocês um pouco do que são essas competências socioemocionais, né? De uma forma bastante direta e também de forma simples e direta, né? Como são as coisas que eu costumo fazer. Eu costumo trabalhar dessa forma, de uma forma simples e direta, para que as pessoas possam entender daquilo que eu me proponho a falar, e costumo trazer algumas ilustrações também, e eu vou começar com uma dessas minhas ilustrações, com uma história, para a gente começar a falar, então, sobre competências socioemocionais, educação para a vida. Alê e Alan, né? Então, estou começando aqui. Vocês sabem que há muito tempo atrás eu trabalhava em Santa Cruz. Eu sou professora do município do Rio de Janeiro e meu primeiro concurso foi para Santa Cruz, né? Então, fui lotada lá em Santa Cruz. Todo dia eu ia para lá de manhã bem cedinho no trem, voltava já no final da tarde, bem cansada. E numa dessas viagens de volta para casa, um dia eu me sentei e me recostei assim no trem e estava assim com muito sono, com muita vontade de vir dormindo, né, até Madureira, que era onde eu descia para depois ir para casa. E um dia eu estava nesse momento, né, de chegar cansada, conseguir um lugar para sentar no trem, me recostar, e um senhor se sentou do meu lado e ele não parava de olhar para mim. E começou a me olhar de forma insistente, até que de repente ele foi e tocou assim no meu braço, me cutucou e disse assim: "Oi, sabe que você parece aquela moça da televisão?" Eu olhei para ele e disse assim: "Ah, tá bom, obrigada, senhor." E voltei para o meu lugarzinho, fechei meus olhos e fiquei ali quietinha, rezando para ninguém mais me incomodar. E daqui a pouco ele foi, tocou de novo no meu braço e disse assim: "Você não gostou, não? Você parece aquela moça da televisão. Você sabe de quem eu estou falando?" Eu imaginava de quem ele estava falando e continuei quieta e disse assim: "Sei sim, senhor, obrigada." Fechei meus olhos novamente e tentava dormir. Quando ele novamente tocou no meu braço e disse assim:
Você está chateada comigo porque eu disse que você parece com a moça da televisão? Você sabe quem é a moça que eu estou te falando? É uma pessoa muito importante, você sabia? Ela é jornalista. Eu respirei fundo, olhei para ele e disse assim: eu sei, senhor. E fechei novamente os meus olhos e comecei a dormir. E ele, não satisfeito, tocou de novo em mim e disse assim: o que você faz? Quando me perguntam isso, geralmente eu tenho uma resposta na ponta da língua, né? E aí eu disse para ele assim: eu sou professora. E fiquei esperando para ver o que ele ia me dizer. Encostei de novo, dessa vez eu não dormi, fiquei de olhos abertos esperando uma resposta, já que ele estava sendo tão insistente. E aí ele veio e disse assim para mim: desculpe. Eu falei: por quê? Eu falei que a moça da televisão era jornalista, era mais importante que você. Professor é mais importante do que jornalista. Ouvindo isso de uma pessoa simples, eu comecei a pensar, né? E fiquei muito feliz de entender que alguém entendia qual era a dimensão do trabalho de um professor. E se essa pessoa sabia que um professor era tão importante, foi porque talvez um professor tenha feito a diferença na sua vida ou na vida de alguém que ele conhecia. E aí eu começo com uma frase do Henry Adams que diz o seguinte: um professor sempre afeta a eternidade. Ele nunca saberá onde a sua influência termina. Nós nunca sabemos aonde a nossa influência termina. Qual é a dimensão verdadeira do nosso trabalho? Como a gente influencia na vida de um aluno? E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. A gente vai começar a falar sobre competências socioemocionais. É uma introdução e eu espero que vocês se interessem bastante pelo assunto, que estudem e que apliquem e que façam de verdade a diferença na vida dessas pessoas que dependem tanto de nós quando estão nas escolas. Então vamos lá. Trouxe aqui algumas pérolas que na minha infância eu cheguei a usar, né? Eu cheguei a ter bastante contato. E vocês, eu acredito que também. Então, olha só. Olha quais eram as opções de tênis da minha época. Eu estou dizendo da minha época porque eu tenho 35 anos já de magistério e sou jovem há mais tempo do que muita gente aqui. Então, tem aí, olha, os modelos maravilhosos de tênis que nós usávamos para ir para a escola. Conga, o quichute, o bamba. Lembra que o quichute, por exemplo, era um tênis assim um pouco mais caro, né? Não era todo mundo que podia ter na época esse quichute preto, mas era assim a sensação do momento. Todo mundo gostava muito disso. Temos aí também o bamba. Embaixo nós temos a lancheira. Quem é que já teve uma lancheira dessas para levar para a escola? Eu tinha uma rosa. E sabe o que ia dentro dessas lancheiras, gente? Que suco. Os pais faziam que suco, as mães faziam que suco, né? Colocavam. E a gente levava isso para a escola numa felicidade. Esse que suco, geralmente, ele acompanhava aí um pão com goiabada. Quando se podia um pão com queijo, pão com ovo, uma fritada. Coisas desse tipo. E a bala soft, né? Que todo mundo gostava muito de chupar, né? Essa bala soft, que depois acabou sendo até proibida, porque as crianças se engasgavam com essa bala. Mas essas eram assim, as felicidades, né? Isso fazia a felicidade das crianças da minha época. Essa época já passou. Faz muito tempo que as nossas crianças e que nós mesmos nos contentávamos com coisas desse tipo.
Hoje, por conta de toda essa mudança que nós temos a nível social e toda essa revolução tecnológica que aconteceu, as coisas ficaram muito diferentes mesmo. Nessa época, por exemplo, um pai, quando colocava seu filho na escola, ele pensava somente no seguinte: o meu filho vai para a escola, vai estudar, vai aprender muito, vai se tornar muito inteligente, porque isso vai garantir ao meu filho um ótimo emprego. Ele vai conseguir fazer uma boa universidade e depois ele vai ter um ótimo emprego no futuro. E a vida dele está resolvida. Mas será que hoje ainda é assim? O que será que mudou? Vamos falar então do que muda, né? A gente tem aí marcos importantes para a gente poder fazer uma introdução ao tema das competências socioemocionais. E vocês vão ver por que é tão importante se discutir isso na atualidade. Então, vamos lá. Em 1975, o Edward Gardner, ele é um psicólogo, né, americano, e ele desenvolve uma teoria, que é a teoria das inteligências múltiplas. Nessa teoria, o Gardner ele propõe principalmente o seguinte, que as pessoas elas não têm só um tipo de inteligência, elas têm diversos tipos de inteligência. E o importante seria que a escola procurasse trabalhar desenvolvendo todo o potencial dessas crianças. E que se deveria pensar não somente naquelas inteligências que a gente chamaria de clássicas, né? Na inteligência clássica, que estava muito mais ligado às questões de raciocínio lógico, linguístico, e que, para além disso, nós tínhamos aí 7 competências, né, cujo raciocínio lógico e linguístico também estavam incluídos, mas a gente tinha a inteligência interpessoal, intrapessoal, sinestésica, a inteligência musical, a inteligência espacial, e todas elas seriam importantes para o desenvolvimento desse ser humano, desse estudante para o futuro. Gardner, ele se torna famoso no mundo inteiro. Esses estudos das inteligências múltiplas acabam reverberando, né, dentro do meio educacional de uma forma muito significativa. Mas apesar de tudo isso, de todo esse burburinho, de tudo o que Gardner consegue implementar em relação a essas suas inteligências, muitas escolas começam a trabalhar, inclusive, nessa vertente. Profissionais que trabalham também com crianças com altas habilidades, tiveram também nessa teoria de Gardner, puderam se apoiar, né? Tiveram um outro referencial teórico também para se apoiar, mas Gardner, apesar disso tudo, ele não ganha nenhum prêmio Nobel com essa sua teoria. E aí, anos mais tarde, já 20 anos depois, a gente vem conhecer, né, o mundo conhece Daniel Goleman, que vem falando sobre a inteligência emocional. E isso foi um grande achado. Gardner, quando ele cria a inteligência intrapessoal, quando ele fala, né, quando ele cita nos seus estudos a inteligência intrapessoal e interpessoal, ele já vinha falando dessa questão de uma inteligência que a gente teria que ter, primeiro para se entender, e depois para entender o outro. E depois ele até faz uma revisão nessa sua teoria e acaba transformando essas duas inteligências, a intrapessoal e a interpessoal, numa inteligência só, que passou a se chamar depois inteligência existencial, tá? Quando o Goleman vem, então, ele já apoiado nesses estudos do Gardner, ele vem falando de que é extremamente importante que as pessoas elas consigam desenvolver essa inteligência emocional. A questão da autogestão, a questão também da empatia, da sociabilidade, da resiliência, tudo isso vai fazer parte desse novo estudante, desse novo ser humano que precisa chegar ao século XXI ainda melhor. Né? Você poder lidar com os outros, viver em comunidade,
ter um sentimento de pertencimento a essa comunidade, entender as dificuldades e as necessidades do outro, se colocar no lugar do outro, ser mais, como eu vou dizer, ser mais empático com as questões das necessidades dos outros seria muito importante. E isso faria também com que você tivesse um maior desempenho e maiores oportunidades no mercado de trabalho. Apesar de todos esses estudos de Goleman, o Goleman também não ganha o prêmio Nobel por por esses seus estudos, né? Mas existia um homem chamado James Heckman, um economista, que já vinha desde a década de 60 fazendo estudos sobre as competências socioemocionais, só que ele ainda não tinha dado um nome para isso. Na década de 60, ele participa de um estudo pioneiro numa escola no Michigan, e aí lá eles têm um grupo de crianças, né, mais ou menos 120 crianças, e eles dividem esse grupo em dois. Um grupo teria todo o acompanhamento dessa escola, seria uma escola de tempo integral, onde eles também fariam um trabalho de psicoeducação com os pais, e o outro grupo continuaria tendo as aulas de forma normal, as mesmas aulas que a escola sempre estava acostumada a dar. Esse grupo controle, né, que é o primeiro grupo, que é esse grupo que recebe todo esse aparato de uma escola em tempo integral, os pais terem um acompanhamento psicoeducativo, os professores estarem fazendo capacitações e estarem cada vez mais engajados no trabalho com essas crianças, ao final do tempo que esse estudo propõe, elas tiveram a mesma, né, as mesmas notas e também o mesmo desempenho que esse outro grupo. Durante muito tempo, eles acharam que o estudo tinha sido um estudo que não tinha dado certo. Então, ele até se preocupou porque eles tinham investido tempo e dinheiro e não tinham conseguido um bom proveito com isso. Só que mais tarde, 30 anos depois, ele retoma esses estudos e resolve, então, procurar essas crianças e descobrir o quê? Que essas crianças que tiveram todo esse acompanhamento e que trabalharam com as competências socioemocionais... Gente, futebol. Hoje estavam melhores empregados e os seus filhos tinham alcançado também um maior desempenho nas escolas e também tinham conseguido tinham conseguido passar para boas universidades. Então, o estudo, de certa forma, tinha dado certo. E o que é que ele consegue concluir com isso? Que quando eu, além das competências cognitivas, também trabalho as competências socioemocionais, eu posso fazer com que essas pessoas elas se destaquem no mercado de trabalho, elas tenham melhor qualidade de vida no futuro e, é claro, essas pessoas elas não vão viver de subemprego, elas vão ter um desempenho melhor, fazendo com que também haja um desenvolvimento do país. E aí ele ganha o prêmio Nobel no ano 2000, com essa teoria das competências socioemocionais. E o que são essas competências socioemocionais? As competências socioemocionais, elas incluem um conjunto de habilidades que cada pessoa tem para lidar com as próprias emoções, se relacionar com os outros e gerenciar objetivos de vida como autoconhecimento, colaboração e resolução de problemas. Quais são os 3 pilares dessas competências socioemocionais? Primeiro, os pilares emocionais, né? O que seriam esses pilares emocionais? Lidar com a frustração, autoconfiança, autodeterminação, tudo isso faz parte desses pilares emocionais. Os pilares sociais, você poder conviver em comunidade, ter um sentimento de pertencimento e, ao mesmo tempo, saber da sua importância dentro do meio social em que você vive e estar sempre disposto a participar e a auxiliar essa comunidade a crescer cada vez mais e a se desenvolver.
E as questões éticas, respeito pelo outro, não é? Ser também tolerante em relação aos outros e se manter de forma a que você sempre procure nunca prejudicar a sua comunidade. Características importantes, né? Comunicação, a gente precisa ter isso, né? Aprender a se comunicar, aprender a trabalhar em equipe, aprender a resolver problemas, tomar decisões, ter a capacidade de organização e de planejamento, obter e processar informações, desenvolver a resiliência e a empatia. Qual é a importância de incluir as competências socioemocionais na BNCC? A abordagem das competências socioemocionais focadas na educação das emoções é fundamental para promover o pensamento autônomo dos estudantes e suas potencialidades, o que, consequentemente, pode reduzir a indisciplina e melhorar os níveis de aprendizagem. A escola, ela sempre procurou, né, moldar, né, papéis sociais e valores. Então, falar de competências socioemocionais com esse nome é novo, mas a escola sempre procurou trabalhar com essa questão de trabalhar os valores, de trabalhar as emoções. A gente já fazia isso de forma empírica, né? O que muda, né? O que muda agora, então? O que muda é que antes, quando você fazia isso, muitas vezes você fazia porque o próprio professor trazia em si essas competências socioemocionais já bem trabalhadas, vinham da sua própria educação. Antes, a educação, ela vinha de casa. Quando você ia para a escola, você já ia para a escola educado e ia para a escola para aprender os conteúdos da escola. A escola, ela apenas burilava um pouco mais a questão da educação, mas a tua essência, né, a sua educação de base mesmo, ela vinha de casa. Hoje, as nossas crianças, elas vêm para a escola também para conseguir essa educação que em casa não foi dada. Quando o Heckman, ele trabalha essas questões que eu falei logo no início, que era a questão de psicoeducação dos pais. O que é a psicoeducação dos pais? É quando você ensina aos pais como eles devem educar essas crianças. Então, esses pais, na época, tinham aulas sobre desenvolvimento infantil, eles discutiam questões de infância, discutiam e aprendiam questões da psicologia, tudo isso para poder, dentro de casa, dar continuidade àquele trabalho, àquele processo que já havia começado na escola. Isso, para nós hoje, parece extremamente difícil. Existem escolas que já trabalham nessa vertente, com esses projetos baseados em competências socioemocionais, são diversas escolas aqui no Rio de Janeiro e pelo Brasil. Eu, inclusive, já fiz alguns treinamentos para algumas escolas, para os pais, né? Então, isso é uma coisa que já acontece. Mas a gente está falando, principalmente eu, né? Eu falo do lugar de onde eu trabalho. E eu trabalho na escola pública. Dentro da escola pública, como é que será que isso se dá? Será que é possível a gente trabalhar essas questões dentro de uma escola pública? Será que a gente, dentro da escola pública, tem oportunidade para isso? É uma pergunta que eu vou deixar para vocês, mas eu não vou deixar essa pergunta só, não. Eu vou também, espero discutir com vocês também soluções possíveis para esse questionamento que eu deixo para vocês pensarem. Há um tempo atrás, eu estava ainda na faculdade, eu tinha uma amiga, e ela era uma pessoa, assim, bastante inteligente e sempre muito focada no meu trabalho. E uma vez ela chegou para mim e disse assim: Valéria, eu tô com problemas, eu acho que eu vou sair do meu trabalho. Eu perguntei para ela: por que você vai sair do trabalho? Eu vou sair do trabalho porque eu acho que eles não me dão a devida atenção. Eu acho que eu poderia ser muito mais do que eu sou e o meu trabalho não me ajuda nisso. E eu disse para ela assim: então você conversa lá com seu chefe, né? E pergunta por que você não consegue
ter uma promoção dentro do seu trabalho, ela disse, olha, todo mundo que chegou depois de mim já foi promovido, só eu que não. E aí eu disse para ela conversa com seu chefe, eu acho que se você se abrir com ele, ele pode, de repente, dizer por que você não foi promovida ainda. E ela veio e depois me contou que ele perguntou para ela assim, Ana, quando chega alguém novo na empresa, você gosta de ajudar? E ela disse, não, eu não tenho tempo para isso não, porque eu estou trabalhando ali sempre nas minhas coisas. Quando tem algum conflito, você se envolve, você ajuda a resolver? Eu acho que eu sou mais útil trabalhando, ligando para os meus clientes, fazendo meu trabalho. Ana, você tem procurado estudar, se capacitar um pouco mais? E ela disse, olha, eu também acho que não tenho muito tempo para isso, né? A empresa não me dá tempo para isso. E aí esse chefe disse para ela assim, olha, é por isso que você não tem crescido na empresa, eu acho melhor você pensar um pouco mais. E ver se realmente esse é o lugar onde você gostaria de trabalhar. Para a gente refletir e falar depois, porque depois eu conto o que aconteceu com a Ana. Quais são as dimensões das competências socioemocionais? Então, a primeira dimensão é o autoconhecimento. Todos nós precisamos nos conhecer até para saber, né, quais são os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, né, nossas forças, as nossas fraquezas, o que nós temos de potencial. É preciso também ter essa noção desse autogerenciamento. O que é esse autogerenciamento? Eu sei aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, de que forma eu posso chegar aonde eu quero. Será que eu sei me controlar diante de uma situação mais complicada? Ter percepção social. Essa percepção social tem a ver em entender o meio onde eu vivo e, ao mesmo tempo, conseguir dar conta das questões que chegam para mim. Né? Por exemplo, se eu vivo numa comunidade que tem falta, por exemplo, de projetos sociais, quem sabe eu não posso estar me engajando num projeto social, criando algum projeto social que vai atender minha comunidade. Quem sabe eu não posso estar chamando outras pessoas para se juntarem a mim num projeto interessante. A questão do relacionamento interpessoal, que a gente sabe que é super importante, você saber lidar com o outro, entender, se colocar no lugar do outro. Mais uma vez a gente volta a essa questão. E a tomada de decisão responsável. Escolher o melhor caminho e saber tomar decisões acertadas, mais assertivas, né? 4 pilares da educação, a gente já falou sobre isso também, né? A gente está sempre falando sobre isso, todo educador está falando sobre isso. Saber fazer, saber ser e saber viver. Deixa eu só voltar aqui nesses 5, nas dimensões das competências socioemocionais. Essas dimensões, elas foram elaboradas pela CASEL. O que é a CASEL? A CASEL ela é uma agência internacional que desde 1994 ela desenvolve estudos sobre competências socioemocionais em diversas partes do mundo e ela vem acompanhando projetos em diversos locais e cada vez mais ela comprova como é importante trabalhar as competências socioemocionais na educação e como essas competências socioemocionais elas podem fazer com que não só o aluno chegue a um lugar de destaque mais tarde dentro do mercado de trabalho, como também essas competências socioemocionais, quando trabalhadas, elas podem também colaborar muito para a saúde mental desses estudantes e promover melhor qualidade de vida, tá? Essas dimensões das competências socioemocionais, então, quando elas foram propostas, né, nesse documento da CASEL, a nossa BNCC, ela se baseia na CASEL, nesse documento da CASEL, para também estar colocando as competências socioemocionais nesse documento que é tão importante. E é por isso que hoje a gente tem se preocupado em trabalhar as competências socioemocionais agora nas escolas e com essa base, com base nessa orientação da BNCC. Então, quais são os 4 pilares da educação do século XXI? Saber conhecer, que é quando eu auxilio esse meu aluno, principalmente a conhecer o mundo em que ele vive,
se autoconhecer e, ao mesmo tempo, conhecer como ele aprende, tá? Saber fazer. Todos os nossos alunos, eles precisam conhecer, mas esse conhecimento, ele também precisa virar prática. Ele precisa ser um conhecimento que ele possa aplicar no seu dia a dia, que ele possa generalizar depois e praticar esse conhecimento em diversas situações. Saber ser, se autoconhecer, saber conviver, se autoconhecer e, ao mesmo tempo, conhecer os outros, conhecer o meio onde ele vive, se identificar, desenvolver esse pertencimento também ao local, à comunidade, saber ser alguém ali, alguém ativo, um sujeito ativo, um cidadão de verdade. E saber viver, que é essa nossa capacidade de conviver com as outras pessoas, de conviver com a natureza, de conviver também com os animais, saber viver de forma plena. É para isso que a gente educa as nossas crianças. Não é só para esse presente, mas principalmente para agir e para construir um futuro melhor para eles e para nós que vamos chegar até esse futuro e precisamos também de pessoas cada vez mais inteligentes e mais capacitadas para fazer com que a vida seja melhor, né? As 12 competências mais importantes são a empatia, a ética, a paciência, a autoestima, o espírito colaborativo, o autoconhecimento, responsabilidade, confiança, autonomia, protagonismo, criatividade, felicidade e resiliência. Inclusive, a resiliência ela é apontada, a empatia e a resiliência, elas são apontadas como as duas principais, tá? Dessas 12, empatia e resiliência são as principais. Aquelas, assim, que a gente não pode deixar de trabalhar sempre com os nossos alunos. 10 resultados que comprovam a importância dessas competências. Então, se eu trabalho essas competências dentro da escola, eu posso prevenir bullying, porque eu estou trabalhando empatia. Se eu trabalho empatia, raramente um aluno, né, que esteja participando de um projeto bem elaborado de competências socioemocionais, ele vai, por exemplo, fazer bullying com alguém, né? Diminui os índices de violência e de dificuldade de comportamento, favorecem a comunicação e a relação positiva entre as pessoas, diminui a ansiedade, a depressão, promove o trabalho colaborativo em equipe, promove resiliência, promove empatia, respeito, as diferenças. Vou dizer até que e promove a inclusão, né, gente? Também aumentam a capacidade de criatividade, ajudam a tomar consciência dos próprios talentos e limitações, ajudam a ter sucesso no mercado de trabalho, melhoram o desempenho acadêmico, estimulam escolhas responsáveis e saudáveis. Quando a gente fala que melhora o desempenho acadêmico, muita gente acha que mas agora eu vou ter que trabalhar só as competências socioemocionais e eu não vou ficar preso tanto ao conteúdo, eu não vou trabalhar as competências cognitivas. Vou também, porque uma completa a outra. Mas eu posso dizer para vocês, por experiência própria, que quando você faz esse trabalho com competências socioemocionais, aquele aluno, por exemplo, que estava desmotivado, aquele aluno que não se interessava muito pela escola, ele passa a se interessar, ele passa a ficar mais motivado e, olha, você tem um ganho enorme de desempenho, o desempenho deles melhora muito mais. Algumas pesquisas, inclusive da Casel, dizem que pesquisas que já foram feitas com mais de 270 mil estudantes dizem que quando você implementa um programa, né, um projeto para trabalhar essas competências socioemocionais nas escolas, você logo nos 3, 4 primeiros meses, você aumenta 22% esse desempenho. Então, há um aumento bastante grande, bastante significativo e importante no desempenho desses nossos alunos. Será que eu consigo despertar essas competências dos meus alunos? As competências socioemocionais são habilidades que você pode aprender, são habilidades que você pode praticar e são habilidades que você pode ensinar, tá?
Esses são estudos, inclusive, do Instituto Ayrton Senna, que hoje é o instituto, no Brasil, talvez o instituto mais importante a desenvolver pesquisas e projetos na área das competências socioemocionais. Enfim, para que a gente possa desenvolver essas competências socioemocionais dos nossos alunos, e eu falei, nós, professores, primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, a gente tem que tratar as pessoas de forma como deve ser. E a gente deve procurar ajudar essas pessoas a se tornarem o que elas são capazes de ser. Primeiro, você tem que acreditar muito no trabalho que você está fazendo e acreditar no potencial de cada um desses alunos que você tem dentro de sala de aula. E não desistir nunca, porque eles sempre nos surpreendem quando a gente investe de verdade nesse potencial. Características importantes para você, professor, desenvolver. Então, autoconhecimento emocional, capacidade de reconhecer as próprias emoções e sentimentos, controle emocional, automotivação, reconhecimento e empatia com as emoções das outras pessoas. Eu espero que vocês façam perguntas e aí a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. A maior gratificação de educador é descobrir que realmente ele contribuiu para o futuro de alguém. E aí, aprender a descobrir aquilo que você já sabe, fazer é demonstrar que você já sabe, ensinar a lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Somos todos aprendizes, fazedores, professores. E a educação, ela se faz, sim, com conhecimento, mas também se faz com o coração e com a emoção. Bom, essa foi a minha explanação e agora a gente pode conversar, Alê. Valéria, eu quero muito te agradecer assim pela aula incrível que você trouxe para a gente e assim agradecer as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, né? A gente tem aqui a Mônica Marchiotti, a Valéria Cristina, sua xará aí, né? Temos também a Cristina Januária, temos a Márcia Rodrigues, tem pessoal que está acompanhando a gente aqui, agradecendo, né? E elogiando a tua explanação. É muito rápido, né? A gente tem que falar a tua fala sobre... Ih, eu não estou conseguindo sair daqui. Peraí, preciso Mas sair. eu acho que você foi... Olha, eu acho que você foi super didática e acaba fazendo com que a gente tenha uma série de gatilhos para a gente pensar. Gente, mais um gol do Flamengo, viu? É a live e o jogo ao mesmo tempo. Estou muito emocionada com esse jogo. Ale, eu não consegui tirar daqui, não consegui descompartilhar. Você consegue? Para eu poder te ver, poder ver o pessoal? Será que você consegue? Fecha, por favor, Renan, a porta. O Alan vai colocando para você os comentários do pessoal. Fecha, por favor, Renan. Gente, desculpa, meu filho aqui perturbando na hora da live. Acontece. Tá, porque eu queria muito ver vocês. Eu não estou conseguindo ver ninguém. Continuo olhando para a tela aqui. Mas vamos lá. Na verdade, você não consegue ver os nossos. Você não consegue ver os nossos seguidores. Você só consegue, se você tiver no computador, você consegue ver, de repente, os comentários que eles estão fazendo. E o Alan normalmente também vai colocando na tela. Bom, mas o que eu quero colocar da tua explanação, que eu vejo assim, super importante. Na verdade, a gente tem mais elogios aqui dos nossos seguidores, a gente não tem nenhuma questão ainda, mas aí eu acho que é interessante eu ir fazendo esse bate-papo com você em relação às questões, né, socioemocionais que são importantíssimas para a gente pensar a construção de um ser humano melhor, né, de um indivíduo melhor, de uma pessoa que lá na frente vai ter aquela famosa frase que você colocou a todo momento, que faz parte das competências socioemocionais, que é a empatia, né? E como a gente já trabalha isso há muito tempo na sala de aula, sem antes ter toda essa nova nomenclatura e tal. A gente já fazia isso muito anteriormente. Inclusive, eu sou reflexo
do bom trabalho da escola pública, porque na minha época, a minha escola esse conceito. E aí, o que acontece? Tem várias questões que eu coloquei, eu fui anotando. Conforme você foi falando, né, eu fui colocando. Primeiro, eu quero te dizer que eu me senti super saudosista da conga, do Quixote, que era o meu elemento de luxo, o Quixote, e o Bamba, e quase morri engasgada com a bala soft, e aquele suco horroroso naquela lancheira que só chegava quente. Então, isso traz para a gente excelentes lembranças. Mas, voltando para a questão das competências socioemocionais, eu acho que é muito interessante a gente pensar o quão importante é a construção desse equilíbrio emocional, né? E esse equilíbrio emocional que também precisa partir de casa. Né? A gente tem pais hoje que, infelizmente, devido à dinâmica da própria vida, né, a correria, a necessidade de sobreviver, não está conseguindo, né, proporcionar aos seus filhos uma educação que traga para eles esse equilíbrio emocional que é tão necessário para que a gente possa dar continuidade dessa, como é que eu vou te dizer, dessa coisa da gente lapidar o aluno na escola com essas competências socioemocionais, sabe, Valéria? Porque às vezes a gente recebe alunos, sobretudo na escola pública, que a gente tem a vivência da escola pública, e a gente sabe que a gente recebe um material humano que precisa desse carinho, desse afeto. Eu me lembrei até numa época que eu estava no projeto da Acelera, e eu estava com o 6º ano da Acelera, e eram pequenas ações feitas dentro da Acelera, sabe? Era tipo um elogio, olha, vocês foram excelentes, foram maravilhosos. Aquilo já aumentava a autoestima do aluno, né? O Acelera, ele era também do Instituto Ayrton Senna, não é? Do Ayrton Senna, isso com a Fundação Roberto Marinho. Isso, né? Junto com a Fundação Roberto Marinho. Isso. Eu trabalhei no Se Liga, né? Que também era, porque depois eles passavam do Se Liga e para que a gente possa desenvolver essas competências socioemocionais, ou melhor, a gente lapidar essas competências socioemocionais, né? Ou construí-las. E a gente tem visto que tem essa questão da maior presença dos pais efetiva, né? Algumas escolas, como você colocou, trabalham tem essa preocupação de estar sempre dialogando, e o que eu percebo é essa relação entre pais e escola, aquela velha parceria que sempre a gente está falando dela, né? Sem a participação dos pais fica muito difícil a gente conseguir ter todo esse sucesso dentro das competências socioemocionais, né? E aí, uma questão que eu queria falar para você, até para amarrar também a minha... São muitas coisas, viu? Você me deixou, assim, ligadona. E aí, uma coisa que eu queria falar com você, porque hoje a gente está nesse momento pandêmico, né? Como tem sido para você, que é uma especialista na área, lidar com essa questão da construção, né, socioemocional nesse momento pandêmico, né? Quais têm sido as suas estratégias para que você possa manter aí todas as atividades e estimulando essas competências? Você está falando de mim mesma ou dos professores com os quais eu trabalho? Não, você pode falar tanto de você quanto das suas percepções em relação aos nossos colegas. Então, tá bom. Mas eu queria antes falar uma coisa para você. Quando você fala sobre a questão das escolas, essas escolas, por exemplo, para onde eu vou, às vezes, fazer algum tipo de palestra, etc., são escolas particulares, elas têm um programa todo voltado para isso. Nas nossas escolas, as escolas públicas, né, é muito complicado. A gente ainda não, acho que algumas escolas ainda não acertaram a mão em relação a estar se aproximando dos pais. Sempre que se aproximam dos pais, se aproximam para cobrar desses pais,
para dizer que essas crianças não estão indo bem na escola. São sempre queixas. E uma dica que eu dou, e é uma coisa que eu sempre fiz, porque eu já venho trabalhando nessa vertente há muito tempo, sem saber que eram competências socioemocionais, é que eu sempre. Um adendo aqui. Sim, claro. Quando eu chamava o pai da escola para conversar, e eu sabia que eu precisava também trabalhar esses pais e trazer esses pais para próximo de mim, fazer com que eles confiassem no meu trabalho, porque eu dependia deles para poder também ajudar essas crianças, principalmente essas crianças que estavam em defasagem de escolaridade nesses projetos, são crianças muito mais complicadas, né? Que têm uma família, às vezes, muito disfuncional e etc. Então, eu chegava e sempre tinha um elogio para fazer para os filhos. A senhora é a mãe do Carlinhos? Seu filho é uma criança maravilhosa. E aí a mãe já olhava para mim e dizia assim, ué, sempre me chamaram para fazer a queixa dele, a senhora está dizendo que ele é maravilhoso. Maravilhoso em quê? E aí eu começava falando do Carlinhos e aos poucos, né, eu ia chegando aonde eu queria chegar, mas sempre com muito jeito. Eu sempre fazia com que eles se sentissem valorizados também. Olha, mãe, eu sei o quanto a senhora trabalha, a gente vê como seu filho vem arrumado, limpinho para a escola, o material dele está todo organizado, isso eu sei que é trabalho seu. E as mães, aos poucos, iam chegando. E eu sempre fui uma professora que sempre tive nas minhas reuniões todas as mães lá. A gente começava, de repente, com um grupo pequeno no início do ano, eu ia fazendo esse trabalho e daqui a pouco esse trabalho das competências socioemocionais, elas acabavam reverberando nas mães e, é claro, também depois nos pais. nas crianças também, que era necessário. Quando você fala agora de como é que a gente está levando isso em tempos de pandemia, eu vou dizer para você o seguinte: não é fácil você ficar preso em casa. Eu estou presa em casa desde março. Eu não boto os pés na calçada desde março. Então, eu estou vivendo aqui dentro de casa. Eu, meu filho e meu marido. Somos 3 professores, os 3 trabalhando junto. Meu filho fazendo doutorado em casa, né? E estudando. Eu e meu marido trabalhando. E não tem sido fácil. E eu ainda tenho os professores, né, que eu preciso também tá junto, porque nós só, na nossa CRE, nós temos diversas salas de recursos e as professoras também de classe especial, porque eu trabalho diretamente com a educação especial. Sim. E aos pouquinhos, e a gente vai lidando com as pessoas aos pouquinhos. Todo dia de manhã eu coloco para elas um bom dia. E elas sabem, lá no grupo de WhatsApp, elas sabem que eu estou à disposição para o que elas precisarem durante o dia. E estou à disposição para o que elas precisarem mesmo, inclusive para elas conversarem. E elas conversam. Eu já tive professora que ligou para mim para dizer, olha, sonhei com você, aconteceu isso assim, 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 assim. E a gente sabia que tudo aquilo era fruto de uma ansiedade que aquela pessoa está nesse momento, né? Nesse momento ela está, claro, despertando essas questões da ansiedade. Professores com depressão, com quem a gente tem que conversar e que a gente precisa acompanhar de perto. Mas eu quero falar para vocês de um exemplo de uma coisa muito bacana que aconteceu com a gente. Dentro da nossa CRE, nós temos uma professora que ela é a mais antiga. Eu não vou dizer a mais velha, mas a mais antiga. Aquela que poderia já ter se aposentado. Mas ela faz um trabalho tão bom e ela tem tanto amor pelo que ela faz que ela continua conosco até hoje. E ela já está perto dos 70 anos, já bem próxima de 70 anos, mas continua conosco trabalhando. E um dia ela me ligou numa sexta-feira dizendo para mim assim, olha, eu estou muito nervosa, eu estou passando mal em casa, eu estou tonta, eu não estou me sentindo bem. Eu falei, olha, você liga para sua filha, procura falar com eles, mas é essa coisa de ficar presa dentro de casa, eu estou sozinha, eu não estou sabendo como é que eu vou trabalhar, porque ela estava com muito medo também, porque a gente agora está aí o tempo todo lidando com a internet, né? E isso era uma coisa nova para ela. Ela estava sentindo muita dificuldade. E aí eu terminei de conversar com ela e fiquei pensando, o que eu posso fazer para auxiliar essa pessoa? O que eu posso fazer? Eu já disse que gostava dela, eu já falei um monte de coisas, mas o que eu posso fazer? E aí eu tive uma ideia de dizer o seguinte, eu entrei no grupo de professores, de pessoas que conheciam ela e disse assim, olha, a nossa amiga, ela não está bem, ela está se sentindo triste, ela está se sentindo sozinha e ela está precisando dos amigos. Eu vou pedir para quem puder, grava para mim um bom dia
E a gente vai colocar esse bom dia todos os dias para ela, durante pelo menos essa semana. E assim foi feito. No último dia da semana, eu pedi para um amigo que mora lá em Recife, que é arte educador, e ele gravou uma poesia com música para ela. Então, todos os dias eu dava o meu bom dia para ela e dizia assim: olha, hoje você tem um bom dia especial de alguém que te ama muito. E aí soltava o vídeo da pessoa. Aquilo foi de tanta importância para ela, aquilo foi tão bom, fez tão bem, que quando terminou a semana, ela ligou para mim no sábado e me falou do quanto tinha feito bem a ela, o quanto ela tinha se sentido valorizada e que aquilo tinha dado a ela forças para ela continuar. Que ela percebeu como ela era importante, não só como pessoa, mas também como profissional, e que ela não iria nos decepcionar. E a partir daí, ela começou a lidar com a internet, a produzir muito mais para os seus alunos. E olha, há pouco tempo ela me ligou dizendo que estava gravando uma live e pediu para eu assistir. Que maravilha, ô Valéria! E aí a gente Pois é, e aí a gente consegue perceber o quanto essas competências socioemocionais são importantes também para nós, indivíduos adultos. Né? Inclusive, a Cláudia Manuela colocou aqui para a gente, né, a seguinte questão, e eu acho que você acabou respondendo, mas se você quiser complementar, coloque, por favor, a sua complementação. A Cláudia Manuela coloca aqui: qual a relevância da competência socioemocional neste momento de pandemia? E pelo relato que você colocou para a gente, é de uma importância tamanha, né? Porque traz esse equilíbrio emocional. Sim, a gente precisa continuar, apesar de tudo. Eu sou uma pessoa bastante resiliente, mas isso é meu, é da minha natureza. Eu sou resiliente, eu sou muito resiliente. Até porque faço muita coisa ao mesmo tempo, trabalho muito, eu não consigo, às vezes eu não tenho tempo para pensar nos problemas, mas eu estou sempre pensando na solução. O que eu posso fazer para resolver? Que jeito que eu vou dar nisso? É sempre assim que eu penso. Eu penso muito nessa perspectiva. Mas eu sei que isso não é para todo mundo. E aí, qual é a importância disso? Primeiro, a gente aproveitar esse tempo que a gente tem agora, que para algumas pessoas é um pouco mais tranquilo, né? E começar a perceber quais são as suas fragilidades. Semana passada eu tive que conversar com uma professora e ela vinha já num processo bastante complicado de depressão, e ela sempre dizia assim: não, mas eu vou melhorar, eu vou melhorar. E teve um momento que eu tive que dizer para ela assim: você precisa procurar uma ajuda profissional, porque você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você está tentando alguns meses, mas você não consegue fazer isso sozinho. Então, a gente precisa também reconhecer quais são as nossas fraquezas, saber qual é o nosso limite e começar também agora a cuidar desse nosso lado emocional. Se você, de repente, não quer procurar um atendimento, mas procure um amigo. Sabe aquela coisa de ninguém larga a mão de ninguém? Está mais do que na hora da gente fazer isso ser verdade, diariamente. Então, vamos emprestar o nosso ouvido para aquelas pessoas que querem falar com a gente, vamos emprestar a nossa boa vontade, vamos nos colocar no lugar do outro. Muitas vezes a gente briga, a gente discute em casa, com o pessoal do trabalho, por coisas que não são importantes. Então, esse é o momento de estar ressignificando a nossa existência, sabe? Com certeza. Valéria, você também publicou há pouco tempo um livro, né, que você colaborou aí com um artigo e foi uma das organizadoras. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, lógico que a gente já aproveita para fazer a propaganda do livro, claro, eu tô até com ele mas aqui. que você falasse um pouquinho também do livro que está. Ah, mostra para a gente a capa. Dá para vocês verem? Isso. Ele é da WAK, editora WAK, e se chama Mentes Fora do Lugar Comum. Tá? Então, a gente fala sobre uma volta pelo mundo das habilidades socioemocionais na educação básica. A gente vai falar sobre isso dentro desse livro.
Eu colaboro em quase todos os artigos do livro, a gente fez esse trabalho muito junto, eu e Cláudia, e também junto com a Fátima Ornelas, a Raquel Klein e o Fabrício Cardoso também. O prefácio é da Marta Helvas, que nós lançamos no ano passado. A proposta do livro é fazer com que esse professor ele pense fora da caixa. E a gente traz aí algumas propostas práticas, tem alguns depoimentos também. Quando eu comecei a estudar a questão das questões, comecei a pensar, né, sobre as questões das competências socioemocionais, isso já fazem 5 anos, um dia eu estava falando que estava lendo sobre isso, e a Cláudia Nunes, que é minha amiga também há muitos anos, falou assim, e você está estudando isso? Eu também, vamos conversar? E a gente começou a pensar no livro. E o livro demorou 5 anos para ficar pronto. E eu também aproveitei para colher dos meus alunos as impressões deles. E alguns alunos também escreveram coisas muito importantes para mim. E disseram como foi importante passarem por esse processo de estar comigo, na época eu trabalhava ainda dentro da Maré, e já desenvolvia esse trabalho com competências socioemocionais, e eles agora são adultos, estão na universidade, e eles me contam, começaram a contar passagens, coisas que aconteceram dentro de sala de aula que eu já nem lembrava mais, e eles foram contando como aqueles momentos e aquelas situações marcaram a vida deles e o que é que eles levaram para a vida e para as questões que hoje eles conseguem desempenhar. Né? Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela foi minha aluna no Se Liga. Eu não sei se eu tenho tempo para falar. Tenho? Como é que está meu tempo? Tem tempo, pode falar. Vamos lá. Essa minha aluna, hoje mesmo eu estava dando uma olhadinha na foto dela. Ela foi minha aluna no Se Liga e chegou para mim com 13 anos. Ela já tinha 13 anos, um irmão já envolvido em coisas muito ruins. Os pais não prestavam atenção nem nela, nem no irmão. E ela chegou aos 13 anos analfabeta e veio para o projeto, né? Eu me lembro que o primeiro dia que ela chegou dentro da sala, ela falou para mim assim, olha só, não sei ler não, hein? Só conheço as letras. Quero ver se tu vai me ensinar. Desse jeito, foi o jeito que ela falou comigo. Que desafio, hein? De desafio, é. E aí a gente começou, eu me lembro que logo mais ou menos uns 2 meses depois que a gente começou o trabalho de alfabetização com eles, né? E o modelo que o Se Liga utilizava na época era um modelo muito dinâmico, né? A gente trabalhava as questões socioemocionais, mas eles também tinham uma pegada de neurociências. Algumas coisas ali, para quem estuda neurociências, sabiam que eles tinham se baseado também nas neurociências para criar esse modelo, né? Que comigo, graças a Deus, funcionou muito bem. Talvez porque eu tivesse essas leituras fora e conseguia reconhecer os toques que eles davam, tanto das neurociências como das competências socioemocionais, que na época eu ainda não conhecia por esse nome. E aí me lembro que, por 2 meses depois que ela já estava conosco, o irmão faleceu. E o irmão também tinha sido meu aluno e eu tinha chamado os pais para conversar diversas vezes e eu não tinha conseguido nenhum êxito com os pais. E aí o irmão morreu no domingo, me ligaram, me contaram, os professores que moravam lá na Maré me contaram, olha, fulano morreu, foi assim, foi assado. E na segunda-feira de manhã, qual foi a minha surpresa quando o pai dessa menina me traz ela de manhã cedo, na escola. Aí chega na escola e traz ela, eu falo assim, mas olha, eu sinto muito, eu fiquei sabendo do que aconteceu com seu filho e tudo mais, mas não é hoje o velório dele, o senhor trouxe ela para a escola assim mesmo, ela disse assim, trouxe porque a partir de hoje ela não vai faltar mais nenhum dia de aula. Eu falei, tá bom. Professora, eu conversei muito com a minha mulher lá em casa e a senhora chamou a gente na escola várias vezes para falar sobre meu filho e a gente não acreditou, a gente não fez nada e deu no que deu. A gente perdeu o nosso filho agora com 14 anos, dessa maneira estúpida. A gente descobriu que a gente não sabe educar filho, mas a senhora sabe. Então, a partir de hoje, ela é sua. O que a senhora disser para fazer é o que a gente vai fazer, porque a gente não sabe fazer. E eu fiquei com essa menina durante 2 anos. Quando eu peguei essa turma, me disseram assim, olha, você vai pegar a turma da fulana, hein? Ela é terrível, vai te deixar de cabelo branco. Aquela ali eu duvido que você consiga domar.
os professores ainda têm essa ideia, né, de que a gente está ali para domar, para adestrar. E quando ela começou a mudar e passava nos corredores, eu me lembro de ouvir o seguinte: menina, essa tua aluna agora tá andando no corredor, parece até gente. Aí eu tinha que dizer, olha, ela sempre foi gente, vocês é que não tinham percebido. Consegui fazer, não só com ela, mas com a turma toda que até hoje entra em contato comigo, a gente ainda conversa. Esse trabalho acompanhando e orientando os pais o tempo todo. Toda sexta-feira o pai vinha para a escola para buscá-la e dizia assim, como ela foi essa semana? Eu dizia, olha, essa semana foi difícil, ela fez assim, assim, assado, então não vai sair no final de semana. E ela batia o pé, ela dizia assim, eu não entendo como é que a professora manda em mim, eu nunca vi uma coisa dessas. E ela reclamava muito. E um dia, no dia dos professores, ela me escreveu uma carta, ela disse para mim assim, eu não gosto do que você faz comigo, mas eu sei que isso é para o meu bem, e eu sei que um dia eu vou agradecer. No final do ano, ela já estava alfabetizada, depois ela seguiu em frente, foi pro acelerador, né? E foi tão bom esse percurso que a gente passou. Essa turma é uma turma que, sim, que toda vez que eu lembro, me dá vontade de chorar. Valéria, são as nossas pequenas recompensas, né? É meu outro salário, que eu costumo dizer, é meu outro salário. São as nossas pequenas recompensas. E hoje, sabe que hoje eu vejo ela dá palestras, ela tá numa igreja, né? E ela dá palestras para os jovens, ela fala para eles. Às vezes eu vejo umas fotos assim, igreja cheia e ela palestrando e ela dizendo para mim, e ela disse para mim o quanto foi importante aquele período onde eu ensinei que ela precisava. Primeiro que assim, a turma era uma turma que brigava, todo mundo se batia, e eu disse para eles que a gente não era mais uma turma, que a partir daquele momento a gente ia ser um time. E que se é um time, um jogador não bate no outro. Né? Então, eles eram muito colaborativos entre eles o tempo todo, eles se tornaram irmãos. E são irmãos até hoje, porque eles me contam, encontrei fulana, tive com ciclana, a gente ainda se vê, bom. a gente conversa. E eu me lembro de um pai uma vez ir na escola e dizer para mim assim, professora, eu queria falar aqui na reunião uma coisa que eu achei muito interessante. Outro dia eu vi a minha filha conversando com a outra colega, combinando de ajudar uma outra colega, porque a senhora disse que todos precisavam se ajudar. Eu nunca ensinei isso para minha filha em casa e ela está aprendendo isso na escola. Ela está aprendendo a ser solidária, ela está aprendendo a ajudar as outras pessoas, a se preocupar com os outros. E ela aprendeu aqui. Ela aprendeu com a senhora. Pois é, e aí a escola com um papel social importantíssimo, né, Valéria? Porque é lá que a gente está desenvolvendo, né, e está construindo esses sentimentos de solidariedade, de empatia, de respeito pelo próximo, né? A gente acaba desenvolvendo de pertencimento ao espaço ao qual esse aluno está inserido. Eu acho que isso é fundamental, né, para que a gente consiga ter, de fato, uma transformação e uma revolução através de educação. As pessoas têm uma ideia errada de quando nós falamos de revolução da educação, porque as pessoas não entendem um conceito de revolução, né? A gente não está falando de um conceito de revolução, vamos revolucionar a educação, pegar a arma. Não é isso. A nossa revolução é uma revolução do conhecimento, né? Uma revolução de que, a partir do momento que você conhece, que você sabe, e que você debate, que você discute, que você conversa, você, a partir daí, está se tornando um indivíduo melhor, né? E um indivíduo que vai colaborar para com essa sociedade na qual a gente está inserido. Então, a nossa revolução é uma revolução do conhecimento, né? De todas as habilidades, das competências socioemocionais que serão estimuladas para que a gente tenha um indivíduo melhor. Eis a nossa revolução. E dito isso, eu queria que você falasse, assim, se você tivesse um tempinho ainda para conversar com a gente rapidinho sobre as competências socioemocionais, porque a gente fala muito de competência socioemocional para a educação básica, né? A gente fala, a BNCC está lá falando para a gente educação socioemocional para a educação básica,
E eu sei que você tem um vasto trabalho com a EJA, né? E eu queria que você comentasse aqui, deixasse registrado aqui com a gente sobre as competências socioemocionais, né, que vão sendo trabalhadas para a EJA, já que a gente vai aproveitar, já que a gente está falando de indivíduo humano, de criança, de adulto, né? E aí a gente aproveitar que a gente ainda tem um tempinho e poder falar sobre. Você tem como dar essa explanação para a gente assim, claro, rapidamente? eu já fiz, não lembro agora o ano, né, mas faz uns 4 anos que eu fiz um curso lá na UERJ, a gente fez um curso de extensão, e ao final nós tínhamos que apresentar um trabalho. Meu trabalho final foi competências socioemocionais na EJA. A EJA, ela é, assim, mora aqui dentro do meu coração, trabalhei Eu sei 9 anos na EJA, no ensino público, né, municipal, e fora do ensino público já tinha trabalhado com EJA também em projetos, e já vinha aí já há um tempo, então são quase 20 anos trabalhando com EJA, né, e um dia, quem sabe, eu ainda consigo retornar, pretendo me aposentar na EJA um dia. O aluno de EJA, ele, quando chega para você, ele já chega já muito desacreditado. Pelo menos essa era uma realidade que eu vivia muito, né? Encontrava já esse aluno desacreditado, já vi esse aluno era um aluno já estigmatizado, que já tinha passado por preconceito. E a EJA, ela é um espaço extremamente democrático. Pelo menos as minhas salas de aula sempre foram espaços muito democráticos. E o aluno da EJA, ele está muito suscetível a você trabalhar essas competências socioemocionais com ele. Porque, primeiro, ele é um aluno que ele quer aprender. Então, o que você trouxer de projeto, de conhecimento, ele recebe com muita felicidade, ele quer muito se apropriar daquilo. Ao mesmo tempo, é um aluno que precisa muito trabalhar o socioemocional dele, porque ele muitas vezes ele passa por diversos problemas, é aquela pessoa que não tem com quem conversar e que quando chega à noite é o momento que ele tem para conversar com os professores, que ele tem para conversar com os alunos, com os outros que são iguais a eles. É um espaço, além de ser um espaço muito democrático, também é um espaço de acolhimento e que dá esse sentimento de pertencimento também. Dentro da EJA, eu sempre trabalhei na perspectiva de que esse aluno ele não é uma tábula rasa, ele tem seu conhecimento, ele tem oportunidade de se expressar dentro de sala de aula, ele tem oportunidade até de dizer que não gosta da minha aula. Toda quinta-feira, né, porque a EJA geralmente nas sextas-feiras você tem um momento de planejamento, toda quinta-feira a gente fazia um apanhado do que tinha sido a semana, e eu perguntava para eles, como é que foi essa semana? Foi uma semana boa? Vocês acham que o trabalho rendeu? Porque a gente trabalhava também com metas, né? Tudo isso para estimular bastante a turma. Eles diziam se tinha sido bom, se não tinha sido bom. E eu fazia também a minha autoavaliação. Olha, essa semana eu acho que eu não fui tão bem, eu acho que eu poderia ter feito assim. Eu acho que para a semana que vem eu já tenho que implementar um outro ritmo. A questão do respeito, a questão também de estar o tempo todo trabalhando em comunidade. Eu tenho, assim, coisas muito bonitas para contar que a gente já fez. O pessoal de EJA é muito festeiro também, né? A gente sempre comia muito. E a comida, você sabe que aproxima as pessoas também. Então, por exemplo, a minha sala de aula sempre tinha uma cafeteira e biscoitos, e a gente sempre tinha um momento de parar para tomar um café durante a aula e também para conversar. Sempre estive aberta a ouvi-los muito. E a gente sempre trabalhou muito na perspectiva de que eles estavam ali naquele momento, mas que eles podiam ir além. E muitos foram os alunos que se formaram, puderam... Eu tive uma aluna que se formou, por exemplo, já um tempo atrás, ela se formou enfermeira, que era o grande sonho da vida dela, ela achava que não ia conseguir se alfabetizar e se tornar enfermeira. Eu tive um aluno que se tornou professor e foi para o Piauí para ensinar, porque ele falou, eu vou vir para o Rio de Janeiro analfabeto, eu vou estudar, eu vou ser professor, eu vou voltar para o Piauí e vou ensinar na minha cidade. E ele voltou para a cidade dele, professor, para ensinar na cidade dele. Então, tem muitas experiências muito interessantes, mas sabe o que é mais interessante da gente perceber na EJA?
todos esses alunos que conversam comigo depois, e que falam, né, que já estudaram comigo, etc., eles sempre falam o seguinte, eles sempre têm uma característica que é a seguinte: o aluno, quando ele te encontra, ele não vai conversar com você, por exemplo, assim: olha, professora, quando a senhora me ensinou aquele teorema de Pitágoras, eu fiquei encantada. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer assim: professora, lembra aquele dia que eu cheguei chateado na escola que a senhora sentou para conversar comigo? A senhora lembra quando o pessoal começou a rir de mim, o quanto a senhora me ajudou? Professora, a senhora lembra? Ele vai falar dessas questões, que são questões socioemocionais, porque é isso que fica de verdade para ele. É isso que ele vai guardar na sua memória afetiva. Lembra do senhorzinho lá do início? Tinha um professor guardado ali naquela memória afetiva, que quando eu disse para ele que eu era professora, ele sim lembrou desse professor e falou: é, realmente. Porque ele sabe, porque ele sabia que alguém já tinha feito a diferença na vida dele. Nós somos essas pessoas. Falar de competência socioemocional não é ficar jogando conversa fora. Ah, é uma coisa bonitinha que está nos livros, foi um americano que criou e agora quer implementar esse tipo de coisa aqui no Brasil. Não. Nós já vimos trabalhando e nós podemos trabalhar muito mais. E se torna ainda melhor quando a gente agora tem uma teoria, né, que é um conhecimento científico, uma comprovação científica de que isso funciona, e você traz para dentro da sua prática esse conhecimento e consegue potencializar a aprendizagem desses alunos, trazer para eles um novo horizonte, mostrar para eles uma qualidade de uma oportunidade de melhorar a sua vida. Há alguns anos atrás, eu trabalhava num projeto e nós tivemos um aluno perguntou para mim, por exemplo, se eu sabia comer de garfo e faca. Porque ele tinha ido num lugar e chegou lá, as pessoas comeram de garfo e faca e ele ficou tão sem graça que ele não conseguiu comer. E aí, na época, como eu trabalhava no projeto, a gente se juntou, nós fizemos um almoço para toda a turma, e Uma aula de eu, etiqueta. eu e o coordenador ensinamos a comer de garfo e faca. Esse tipo de São as coisa pequenas ações, né, Valéria, que pequenas fazem a ações diferença, né? que educam para a vida. E aí você quer saber Pra uma coisa vida. bacana? Esse aluno me encontrou anos depois e ele estava trabalhando de garçom na Parmê. Ah, que legal. E ele Muito falou assim, bacana. sim, e como garçom, ele teve que fazer aquele curso todo de etiqueta, né? Saber servir, Sim, aquela coisa sim. toda. E ele falou assim, e eu lembrava da senhora. Nós tivemos um outro aluno nosso que ele teve um problema sério com a justiça na época, essas coisas que esses meninos fazem, né? E que às vezes são presos na Uhum. hora errada, no lugar errado. E eu fazia uma oficina que a gente chamava de oficina da palavra. A gente ensinava como você se comporta, como você fala, porque eles estavam nesse projeto que eu trabalhava antes, eles estavam assim completamente perdidos. Eram meninos que não tinham nada, não tinham base de nada. E eu me lembro que a gente fazia essas oficinas e quando ele foi preso, ele tinha que ir até a presença do juiz. Quando ele voltou, que ele saiu da cadeia, provaram que ele não tinha culpa e tudo mais, ele foi solto, ele voltou para a sala e falou assim: professor, eu não gostava daquelas suas aulas de aprender a falar. Mas aí, quando eu cheguei na frente do juiz para falar, eu era o único que sabia falar direito. E aí ele perguntava e eu respondia tão direitinho que aí ele viu que eu não tinha culpa. São coisas simples, mas é isso que faz a educação para a vida. A escola não tem que estar só Valéria, preocupando com conteúdo, mas também com essas é, outras questões. oi, 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 estou te ouvindo. Valéria. Então, para a gente poder fechar, eu tenho aqui uma pergunta da Cláudia Freitas, que é excepcional e eu ia fazer até agora no finalzinho mesmo, tá? Para a gente poder amarrar, que a Cláudia Freitas ficou com a curiosidade, né, daquele caso que você contou sobre a Ana, que ela não era promovida no trabalho. O que aconteceu com ela? Pois então, você sabe que a Ana ficou extremamente revoltada com o que aconteceu e não demorou muito, a Ana pediu demissão do trabalho. Ela pediu demissão do trabalho e ficou batendo cabeça, trabalhava no lugar,
saía, ia para outro lugar, saía, e a Ana não conseguia se encontrar. Quando a gente terminou a faculdade de História, a Ana estava sem nenhum horizonte profissional, sabe, Ale? E o Aham. único trabalho que apareceu para ela foi numa ONG. E a Ana foi trabalhar nessa ONG. E trabalhando nessa ONG, ela foi obrigada a trabalhar em equipe, foi obrigada a ter mais autocontrole, trabalhar também com a questão da autogestão, da gestão de conflitos. Ela foi aprendendo a fazer tudo isso e resolveu fazer o quê? A Ana resolveu estudar pedagogia. E a Ana foi estudar pedagogia e os caminhos da vida levaram a Ana até o Instituto Ayrton Senna. E hoje a Ana é uma pedagoga e uma grande especialista em competências socioemocionais. Ela é formadora Olha e só ensina que também sobre o maravilha. assunto. E que maravilha, a Ana aprendeu que o individualismo não dá Não certo, levava ninguém a lugar nenhum, não né? E levava ninguém a lugar se nenhum. tornou uma grande educadora. Eu gosto muito da Que história dela, gosto de maravilha. contar a história Ana, dela, porque é Ana maravilhoso. conseguiu se encontrar, né? Ô, Uhum. Valéria, eu quero muito agradecer a você por ter estado aqui com a gente, disponibilizado todo esse conhecimento. Eu espero muito tê-la aqui conosco em outro momento, abordando outra temática. É assim, muito, muito, muito te agradecer. Muito obrigada mesmo por ter estado aqui conosco hoje. Pena que eu não vejo o chat de vocês, adoraria ver, que eu queria ver o que vocês estão comentando, mas eu quero agradecer muito de vocês estarem aqui. Algumas pessoas, você falou o nome, eu sei quem são. Então, eu quero agradecer muito a vocês e eu quero perguntar: foi bom? Foi maravilhoso, querida, e eu espero muito tê-la você aqui conosco em outro momento. Foi incrível, muito Obrigada, obrigada. Alessandra. Como eu disse para você, eu Beijo estava bem grande. preocupada no início. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom, gente, eu quero dizer para vocês assim que a gente tem lá o nosso espaço Múltiplos Saberes, está disponível para vocês. Entrem em contato conosco. Também informar a vocês que essa live vai estar disponível ainda hoje no nosso canal do YouTube, Projeto Múltiplos Saberes, tá? Então é só chegar lá, curtir e acionar o sininho para receber as notificações. Uma boa noite a todos e até quinta-feira.